Joquebede e Amrão, pais de Moisés, ambos da família de Levi. Seus nomes, Joquebede e Amrão, não aparecem no texto que mais fala sobre o nascimento de Moisés. Por quê? Simples, porque eles não tinham nenhum destaque na sociedade. Apenas em Êxodo capítulo 6, no versículo 20, nós vamos descobrir o nome dos pais de Moisés. Diante de terríveis desafios, diante de miséria, diante de angústia, Joquebede e Amrão se casaram e tiveram filhos. Com quase 400 anos no Egito, o povo de Israel crescia muito, de modo que trouxe medo aos egípcios, a ponto de sancionar uma lei declarando a morte de todo bebê que nascer do sexo masculino. E nessas circunstâncias, Joquebede teve sua terceira gravidez. Não bastasse a pobreza, não bastasse a miséria, não bastasse a dificuldade, a insignificância, o que era essa gravidez? Um menino, já declarado que ao nascer seria morto. E pela sua determinação, pela sua fé e ousadia, ela se tornou, Joquebede, um modelo de mãe do passado, que se não inspira, deveria inspirar as mães deste século, as mães da nossa igreja, as mães aqui presentes. O que podemos aprender com esta mãe? Primeiro, a mãe deve correr riscos para proteger do mal a infância de seu filho. A mãe deve correr riscos para proteger do mal a infância de seus filhos. Em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, você vai ver exatamente isso acontecendo. Joquebede arriscou a própria vida escondendo seu filho da sentença de morte procedendo de Faraó. O que nós podemos aprender, ou o que isso significa, ou o que isso poderia significar para nós nesta noite? Primeiro, a mãe que desafiar os poderes negativos dos primeiros meses da vida do bebê terá um excelente filho. A mãe que desafiar os poderes negativos dos primeiros meses da vida do bebê terá um excelente filho. Joquebede desafiou o poder político, Joquebede desafiou o poder social, Joquebede desafiou o poder econômico ao proteger seu filhinho caçula. Parece que Joquebede havia já entendido que precisava desafiar os poderes negativos sobre a primeira infância de seu filho. E ela assim procede. E ela resolve então correr risco para proteger do mal o seu menino. Significa também que a mãe que enfrentar com fé e perseverança as situações críticas terá um filho que lhe trará alegria e honra. Joquebede não desistiu da vida do filho, ao contrário de muitas mães. Mesmo correndo risco de morte, ela não desiste. E ela vê o impossível, onde de fato era
qualquer expectativa. E ela via esse impossível e começou a agir por fé. E lá em Hebreus, irmãos, Hebreus, daqui de Êxodo até Hebreus, é muito tempo. Mas é tempo que nós nem fazemos ideia do que pode ser. Em Hebreus 11, versículo 23, se fala dela. E ela agindo por fé, colocando Moisés num cesto dentro do rio Nilo. E por que ela via o impossível e ela age por fé? Porque o rio era onde eram mortos os recém-nascidos do sexo masculino. E onde havia morte, ela havia vida. E ela vai lá e com ousadia, com intrepidez, correndo risco para proteger do mal o seu filho, ela vai lá e faz isso. Isso também significa que a mãe que desenvolver um projeto de vida para seu filho, nos primeiros meses de sua vida, e investir sabiamente nele, essa mãe terá sucesso. Diferente de Joquebede, as mães sem projetos deixam seus filhos ao léu, acreditando no destino, muitas delas. Os deixam sob a tenebrosa influência da TV, sobre os desenhos animados da TV, e eu coloco entre parênteses aqui, demoníacos, parece que não, mas são. E muitas mães, sem projetos, deixam também seus filhos com os avós. E isso é um problema. A mãe, ela deve correr riscos para proteger do mal a influência de seu filho. E Joquebede nos ensina isso. Em segundo lugar, a mãe deve ser ousada na educação espiritual de seus filhos até no mínimo a adolescência. No mínimo até a adolescência. Eu tenho um de 18 anos, vai fazer 19 agora em agosto. Eu falo para ele, olha, hoje mesmo, a mãe dele disse, não te esqueça nunca do Senhor, porque senão tu vai te ver comigo, guri. Enquanto muitas crianças vivem na miséria, órfãos, abandonadas, sem orientação, sem proteção, jogando videogames, a mãe que investe na vida espiritual dos filhos será grandemente recompensada. Se você ler Êxodo capítulo 2, do versículo 5 ao 9, você vai ver isso. Joquebede cria na importância da educação nos primeiros anos do seu filho. Por isso ela não aceitou que a princesa educasse seu filho. Ainda que junto à princesa, Moisés teria luxo e conforto, longe da miséria da escravidão. Mas não, ela tem um plano e diz, não, esse guri quem vai cuidar sou eu, é o meu filho. Nós aprendemos aqui algumas coisas importantes, entre elas a primeira: Deus deu a responsabilidade da educação a você, mãe. A você, mãe, a qual não deve transferir a ninguém. Joquebede não aceitou que a princesa, por mais rica, por mais culta que fosse, exercesse influência na educação de Moisés nos primeiros anos. Parece que aqui também Joquebede havia já aprendido que a mãe que educa e não transfere a outro sua responsabilidade é heroína e nunca terá seu filho na cocaína. Rimou, não é? Parece que Joquebede havia aprendido isso. Ela sabia que era a missão dela, era a função dela, para depois não chorar o leite derramado. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui é que Deus deu habilidades à mulher de ser mãe. E ao confiar em Deus, ela terá grande sucesso na educação.
Foi tão interessante nesse texto que Joquebede foi mãe e babá de Moisés, recebendo salário para cuidar do próprio filho. Porque ela estava preocupada com a educação espiritual de Moisés. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridas famílias, Deus anseia ver mães ousadas o suficiente para ver seus filhos nos braços do Salvador. Deus anseia em ver mães ousadas para que os seus filhos sejam vistos e alcançados pelos braços de Cristo. Deus espera que as mães projetem seus filhos para serem líderes. Deus espera que as mães projetem seus filhos para serem exemplos. Deus espera que as mães projetem seus filhos para serem heróis. Deus espera que as mães projetem os seus filhos para serem tementes a Deus. E Ele espera isso de nós, casais, famílias cristãs, que nós projetemos isso nos nossos filhos, tementes ao Senhor. Em face do relativismo, em face do pluralismo religioso, os pais devem ensinar diligentemente princípios absolutos da palavra de Deus aos seus filhos, até no mínimo a adolescência. Até no mínimo a adolescência. Terceira lição, Êxodo capítulo 10, versículo 11, fala de algo bem interessante. A mãe deve fazer tudo o que está ao seu alcance para enviar seu filho a fazer diferença no mundo. A mãe deve fazer tudo o que está ao seu alcance para enviar seu filho a fazer diferença no mundo. Escute o que eu vou falar aqui. Muitas mães, eu conheço uma, são protetoras demais. Como são protetoras algumas mães? Nunca confiam que seus filhos podem caminhar sozinhos. Outro dia, uma mãe falou isso para mim. Parece que criaram esses filhos para si mesmas. Não confiam. Eu tenho para mim, e creio isso como verdade para mim, que essas mães duvidam de sua frágil educação que deram ao seu filho. Só pode ser isso. Porque se você for uma mãe como Joquebede, não precisa ter medo. Joquebede criou seu filho para ser uma potência de influência positiva. E o texto diz, conforme o combinado, ela o deixou sob a responsabilidade da filha de Faraó, sem temer que ele se desviasse. Por quê? Porque ela foi mãe educadora e confiou na educação que passou ao menino. Você confia na educação que você passou ao menino? A menina? Queridas irmãs, queridos irmãos, querida igreja, a mãe que investe bem nos primeiros anos de vida do filho, ela verá que nem a cultura, nem a religião pagã, nem a força do grupo, nada poderá corromper o seu filho. Nada. Joquebede viu o resultado de seus esforços, seu empenho, sua dedicação, aonde? No caráter de Moisés. Ele se tornou conhecido mundialmente. Ela investiu muito bem nos primeiros anos de vida. Mas aquela mãe que investe, sabe, aquele jeitinho, não tem problema, isso não tem nada, cuidado.
Daqui a pouco você vai ver que tinha tudo a ver e eu fui enganado. A mãe que investe na formação do caráter do filho confia que mesmo longe dela, ele lutará pelo que é certo. Você confia no seu filho assim? A educação que você deu no seu filho, você confia nele desse jeito? Se você virar as costas, ele vai continuar firme? Se você der a chave do seu carro para ele, ele vai dar cavalinho de pau? Por isso você não vai dar? Que educação que você deu? A mãe deve fazer tudo o que está ao seu alcance para enviar seu filho a fazer a diferença no mundo. E você, mãe, é responsável por isso. Desde que seu bebê começa lá, a primeira amamentada, você é responsável por isso. Seu filho faz diferença no mundo? Por isso, mãe, lembre-se que Moisés foi preparado pela sua mãe para Deus. E Deus o usou poderosamente para arrancar o povo de Israel do tormento de uma trajetória de opressão e de terrível escravidão. De terrível escravidão. Eu quero terminar dizendo 4 coisas. Primeiro, você que tem filho, não importa a idade, seja ele já casado ou não, você que é mãe, seus filhos têm prazer em estar com os pais? Seus filhos têm alegria em estar na sua casa? Desejam ardentemente estar com vocês? Organizam a sua agenda como filhos, pensando em vocês, pais? Você teria problemas se o seu filho ficasse na sua casa durante 30 dias, 40 dias, morando contigo? Você, como filho, teria essa alegria, essa satisfação de ficar na casa dos seus pais? O Dia das Mães é feliz para uma mãe apenas quando a mãe planeja a salvação de seus filhos antes do nascimento deles. Você que vai ser mãe, você que é mãe, planejou já a salvação do seu filho? Você traz o seu filho na escola bíblica dominical, para o culto, para a igreja. Não que seja um lugar perfeito, mas aqui junto com outros ele vai aprender a ouvir, a respeitar o colega, diferentemente de uma escola, porque vai aqui ouvir a respeito de Jesus. Você já se preocupou com isso? Eu vejo vovô e vovó, não tenho nada contra, eu um dia serei vovô e vovó, se Deus assim o permitir, espero que demore e muito. Mas eu vejo vovô e vovó muitas vezes dizendo: ai, que bonitinho, meu netinho, me dá um abracinho, um beijinho. Eu não vejo o vovô se preocupando: vamos ler a Bíblia, meu netinho, vamos cantar Ruth e Cruz. Se erigiu com o bebê no colo. O Dia das Mães é feliz por uma mãe apenas quando a mãe se esforçou para educar seus filhos sem deixar sob influência de outros esta responsabilidade. Mãe é um ministério que Deus te confiou. É um ministério.
E o Dia das Mães é feliz para uma mãe apenas quando no Dia das Mães ela é honrada não pelos presentes, pelas flores, mas ela é honrada pela conduta e pelo comportamento dos seus filhos. O seu filho honra a senhora, a mãe, pela sua conduta, pelo seu comportamento, ou é problema? Nós aprendemos aqui com Joquebede. Que Deus te capacite para isso, querido.